Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas. Vamos entrando aqui no Rio Grande do Sul. Um friozinho, minha gente. Agora há pouco, logo que eu levantei, estava 5 graus. Agora já esquentou um pouquinho, está 9. Mas é um frio que vocês não estão entendendo. Bom dia. Ontem eu ainda estava pensando, né? Nossa, abençoadas as pessoas que moram em lugares de um clima mais quente, porque, gente, para levantar, para fazer exercício, para qualquer coisa que demande energia e tudo mais. O calor é sempre bem-vindo, né? Uma temperatura mais amena, assim, porque o frio realmente, principalmente para treinar e fazer exercício físico, vocês não estão entendendo. É muito, muito frio. Fui apertar um botão aqui sem querer, quase sair da live, gente. Grazielando já de manhã, né? Ô Mayra, bom dia, minha maravilhosa. Gente, hoje tem... Bom dia, Brendinha. Hoje temos aqui uma convidada muito especial. Fiz a minha convidada madrugar, né? Porque para participar aí do Café das Sabidonas tem que madrugar, às 7h30 da manhã. A Chayana Deluca. Acredito que para algumas de vocês aí seja novidade ela, o assunto dela, né? Então faz um tempinho já que eu queria trazer a Chay aqui para o nosso café. A Chay, ela foi uma das minhas mentoras aí por muitos anos. Boa parte de tudo que aprendi sobre fisiologia, sobre estética integrativa, foi a partir aí do conteúdo da Chay, que realmente é um conteúdo incrível, apaixonante. Ela tem uma profundidade aí na nossa área. Bom, vocês vão conhecer um pouquinho agora que ela vai entrar aqui, ela vai começar a falar, minha amiga. E aí a gente vai mergulhar na fala dela, porque é uma coisa apaixonante, né? Ela tem muita profundidade, muitos anos que atua aí no nosso mercado. Então é um prazer enorme trazer ela aqui no nosso Café das Sabidonas. Deixa eu só ver se ela já entrou por aqui. Se não, eu chamo ela, tá bom? Um minutinho aí, tá bom, gente? Bom dia, Mica. Ontem tive uma live também com a Mica, falando sobre melasma e 5 sinais de inflamação do nosso organismo. Ficou lá salvo pelo Instagram dela, se vocês quiserem assistir. Deixa eu ver se a Chay já entrou por aqui. Deixa eu dar um alôzinho aqui pra ela. Vamos ver. Um minutinho. Dona Chayana De Luca, se você já estiver por aqui, oi. Não, inclusive, eu liguei pra Chay agora de manhã. Eu falei assim, pelo amor de Deus, atende esse telefone. Calma aí. Tum, tum, tum. Agora ela tá entrando aí. Bom dia, dona Chayana! Peraí que eu tô com uma coisa na minha tela aqui. Não sei o que é isso, peraí. Saiu fora. Abandonou. A Chay foi embora. Calma aí que eu vou enviar o convite pra ela de novo aqui. Jesus! Aí, agora sim. Tem mensagem, Buena, você tem seja muito mensagem. bem-vinda Espera aí ao só um nosso. pouquinho. Tô tentando tirar uma coisa da minha tela. Seja muito bem-vinda ao nosso Café das Sabidonas. Eu acho que é a primeira vez que tu vem até o café, né? Já vem até o café, vem para o café. Nós já fizemos algumas lives aí juntas, né? Mas acho que é a primeira vez aqui no café. Já faz um tempinho que a senhora não aparece aqui por esse Instagram, então gostaria que se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Chayana Deluca aí para as Ô, meninas que Grazi, estão como é aqui que tá o pela meu primeira vez. áudio aí? Tá tudo certo o sinal? Tá, porque deu algumas paradinhas aqui Perfeito o pra mim quando a áudio, gente a começou a câmera. falar. Então eu não sabia se era meu ou se era do teu aí. Provavelmente seja o meu, porque ontem a minha Tá, internet já estava qualquer coisa oscilando um aqui eu pouquinho. puxo meu 3G aqui. Se ficar ruim aí, tu me comunica. Primeiramente, né, eu Combinado. queria agradecer aí pelo teu convite. Acho que a gente já fez o que aí ao longo da tua história, umas 3, 4 lives já juntas, né? Já me convidou. Por E eu fico muito grata aí. pelo convite novamente. Uma amiga, né? Uma colega e uma amiga de muitos anos, a Grazi, de alguns dias atrás ainda estava dando uma olhadinha nas fotografias ali, meu Deus.
Tem história. 2018, Eu tava. acho, 2017, Tu acredita que 2018 esses é dias eu tava super. mostrando pra Daisy do DNA da estética? E eu falei, meu Deus. Nossa, Foi um projeto que ficou engavetado, né, Graça? Ficou na que gavetinha. ficou, Mas exato. te agradecer imensamente pelo convite novamente. Apesar de que, né, ela mesma falou, ela teve que me dar uma ligadinha de certo pra ter certeza se eu tinha acordado. Porque olha aqui, ó. Roupãozinho pra Torres, que é litoral. Acho que hoje aqui deve estar uns 9 graus. É bem frio. Nossa, guria, de manhã aqui eu olhei, a hora que eu levantei tava 5, agora esquentou um pouquinho, tá 9 E eu também, é um desafio. E aí eu mandei mensagem pra ela e nada, eu falei assim, não, eu vou ligar, porque não é possível. ô, minha Acorda, amiga, menina. eu dando conta Vamos da lá. filha do marido de manhã para poder fazer uma live às 7h30 da manhã. Juro pra ti, quando o Xande saiu, meu marido, gente. Quando o Xande saiu agora, acho que era umas 6h30, não, às 15 para as 7. E aí eu já tava organizando as coisas aqui pra live. E eu assim, não, só a Graziela Dias pra me fazer uma live às 7h30 da manhã. Eu falei, gente, vocês não. Eu sou noturna, eu estudo, eu trabalho muito na parte da noite. A Chay é noturna. Às vezes, quando nós estávamos desenvolvendo algum projeto, ela mandava mensagem, era de madrugada, sei lá, 3 horas da manhã, e eu acordava às 5 e pouco. Eu falei assim, quase que a gente se encontra nesse Cada um meio tem aí. um reloginho biológico, né? Agora a Um Daisy se habituando comigo, porque os meus relógio. insights geralmente vêm na madrugada e eu mando pra ela pra não esquecer dela, mas que horas era aquilo que eu tava acordada? É hora que... Mas enfim, estou aqui, estou bem acordada, né? Para nós fazermos essa live, muito, muito agradecida. Para quem não me conhece, né? Meu nome então é a Grazi, acredito que anteriormente já deve ter apresentado, né? Chayana Deluca. Ó, Deise, ele, verdade. Eu sou bióloga, né? De formação, sou bacharel em biologia e ciências biológicas. E minhas especializações foram voltadas então para a área da estética, para a área da cosmética, né? De muitos anos, eu tenho aí 20 anos já de estrada, né? De formação. E ao longo dessa caminhada aí, muitas formações, muitas especializações no currículo, né, Grazi? Mas minha paixão é a estética, então para muitas pessoas às vezes é meio controverso esse papel do biólogo, né? Eu digo que eu sou uma esteticista raiz, a Grazi me conhece, porque a biologia está na minha formação, na minha base, mas desde sempre eu trabalhei com estética, né? Eu saí da faculdade, eu saí da universidade atuando na estética. Né? Na época não existiam as graduações ainda nessa área, né? Então fui me especializar no que eu podia. Ó, o Zig aí atrás dando um bom dia para você. Fui me Ah, especializar em tudo que eu veio podia, né? participar. E buscar, de certa forma, um pouco autodidata, talvez, né? Para satisfazer todos os meus questionamentos, né? Porque eu sou da opinião que a ciência, sim, é muito observacional, mas não adianta só observar, a gente tem que questionar, né? Então eu sempre fui muito questionadora. Assim. E estamos aí já, há quase 20 anos já. Achar, gente, para quem está vendo essa moça, essa mulher maravilhosa aí pela primeira vez, ela faz um resgate da nossa área essencial, assim, né? Ela diz que ela trabalha com a base da estética e hoje a Chay, ela tem muito isso da estética integrativa, muito, inclusive, do que aprendi com ela. Como eu disse para vocês, além de amigas aí, né? Ela foi minha mentora durante muitos anos. Ainda sigo aprendendo muito com ela, sempre que eu posso, estou nos cursos presenciais aí junto dela, porque realmente ela é uma enciclopédia, né, gente? É muita profundidade nesses conteúdos aí. E ela vai fazendo esse resgate, essa montagem desse quebra-cabeça aí da nossa área, tanto da parte de fisiologia, da cosmetologia personalizada. E agora ela trouxe até um assunto aí que eu queria que ela comentasse um pouco para vocês. Isso é novidade, ela começou a atuar em cima desse nicho há algum tempo aí, né? Que é sobre o Isso. teste epigenético, né, Chay? Se eu falar alguma coisa errada aqui, tu me corrige, entendeu? Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho há quanto tempo tu atua aí com esse nicho específico, o que que seria o teste epigenético aí para as meninas começarem a entender um pouquinho mais Então, tu sobre falou isso. até a questão do termo, eu falo sobre esse termo integrativo, né, Grazi?
assim como é o teu caso, nós sempre prezamos pelo trabalho integrativo, mas não se tinha essa nomenclatura. Então, eu acho que hoje está muito na moda, é um termo que eu digo até que eu acho que está, para É, alguma. Comento às vezes em aula que eu acho que está sendo banalizado demais esse termo, porque ele sim, está sendo utilizado para aspectos que não fazem sentido com o que ele deveria ser aplicado, né? O sentido da palavra exato. integrativo. Então, por estar na moda, tudo é integrativo e não necessariamente é isso. Porém, o trabalho que eu desenvolvo dentro da estética, desde de 2000 nesses dias eu estava olhando uma postagem e assim, meu Deus, né? Há quanto tempo eu já venho falando sobre isso? Desde 2014, né? Que eu vinha já falando sobre essa metodologia de trabalho, de enxergar o ser humano como um todo e não compartimentalizado, não, né? Partindo do princípio de que somos um todo. Desde 2014, então eu venho abordando esse tema, né? E a importância de olhar para o ser humano, para o terreno biológico, antes de olhar em si o sintoma ou a patologia propriamente dita. Então, desde muito tempo. Mas como. Inclusive, vamos já abrir uma polêmica aqui, entendeu? Foi a dona Chayana De Luca que trouxe aí, né, que o melasma, a gente não pode dizer que o melasma não tem cura, né, Então, Chay? Isso poderia, isso é inclusive, uma ser um das assunto para uma temáticas que outra live. faz sentido com o que nós vamos Mas, debater aqui hoje também, né? Faz sentido. exato. E imagina, quando que tu fez a imersão aquela vez em reestruturação comigo? Foi em 2000 Eu acho que foi 17, 18, por aí, não e eu já foi? falava sobre isso. Já falava sobre isso. E aí, como a Chay, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês, tá bom? A Chay, gente, ela não é muito do Instagram, ela é muito dos bastidores, entendeu? Ela faz o mundo acontecer nos bastidores, mas ela não é muito do Instagram. Então, as alunas que já, ela tem várias alunas aí que também trabalham com a internet, que também trabalham, né, com o Instagram aqui. E aí, somos muitas filhas da dona Chayana De Luca, né? Ela falava alguma coisa, a gente vinha a apresentar algumas coisas aqui na internet e aí a loucura é instalada, né? Da onde veio, porque veio, da onde surgiu. Mas aí agora estamos apresentando Não, e para eu vocês falo que aqui agora eu sou a a dona maluca do Chay, sol, né? inclusive, Porque sim. todo mundo né, vai falar do protetor solar. Mas da onde que essa maluca tirou? Como se eu Tem tivesse muitas criado polêmicas algum. envolvendo melasma, sobre sobre pegar ali o solzinho saudável, sobre fazer o desmame do protetor solar. Então tem muitas coisas aqui que herdamos da dona Chay e é de lá que vem. Inclusive, depois sigam ela lá no Instagram, que agora ela tá trazendo alguns conteúdos aí do jeitinho dela, mas estão simplesmente incríveis. Já quero te parabenizar pelo capricho daquele Instagram que tá impecável Muito lá. Tá obrigada. precisando disso. Então, estou tentando alinhar o máximo aí, comentei com a Deise, que a Deise está trabalhando comigo agora, para me auxiliar muito nisso, para trazer muito a minha essência. E tu falou, né? Nossa, Chay, tu está conseguindo realmente imprimir a tua essência, eu estou conseguindo te enxergar ali. Então, enfim, apesar de eu não ser tão presente como eu gostaria, mas quando eu fizer alguma publicação que, né, faça sentido, assim. E bom, então, falando sobre essa questão, né? Então, eu venho trabalhando esse termo, estou começando a falar da integrativa por causa desse sentido, né, Grazi? Porque eu já falo sobre isso sem ter essa nomenclatura, né? Sem trabalho, mas sempre prezando por isso há Há muito muito tempo. tempo. E aí, enfim, agora que está na moda o termo, né, enfim, diversos outras terapêuticas também fazem parte desse nicho, enfim. Eu, como bióloga, por natureza, então, os meus questionamentos sempre foram em torno do terreno biológico, né? Sempre em torno da fisiologia, respeitar a fisiologia em primeiro lugar. Então, desde muito cedo, eu comecei a visualizar esse caminho como o caminho da cura propriamente dita, né? Respeitando a fisiologia, entrando numa homeostase, numa autorregulação biológica. Esse foi o caminho que eu busquei através dos meus questionamentos, porque para mim não fazia sentido tratar uma patologia, por exemplo, como o melasma, e essa patologia ser refratária, sempre ter um rebote. Então, tratava, mas não tratava, né? Era um tratamento.
Inclusive, isso é até quando eu caí no curso da Shine pela primeira vez, eu lembro muito bem, né? A gente tem uma visão completamente diferente do mercado. E quando nós temos esse encontro, que hoje é essa nomenclatura que utilizamos, né, de integrar o ser, acaba sendo até um pouco assustador num primeiro momento. E a gente se questiona muito, né? Mas como assim não é para usar despigmentante no melasma? Ela tá maluca, ela não sabe o que tá falando. Gente, uma área inteira falando uma coisa e a mulher aqui falando outra. Não é possível. Aí eu lembro que ela pediu para ver as nossas formulações. E as minhas formulações na época, meu amor. Deixa, Eu falei como é assim, que é? Deixa abaixo, eu nem vou como comentar, assim não é mas pra ela tratar? disse. Eu falei assim, não, como assim não é para tratar o melasma, né? Porque a gente vem, e isso é uma coisa que, claro, né? Tu já trabalha aí desde 2014, eu já venho trabalhando com isso também há mais de 8 anos aí. Então, a gente vai numa contramão do mercado muitas vezes, né? O mercado ele vem se comportando de uma forma, é muita gente falando a mesma coisa. E aí, quando a gente realmente para enxergar, tá? Por mais maluco que pareça ser, eu sempre penso assim, por mais maluco que pareça ser, vamos olhar para isso? Vamos olhar para isso de uma forma diferente? Se não está funcionando do método normal, será que desse método pode funcionar? E aí tem toda uma comunidade, né? É o Tem que eu todo um falo. exército aí Funcionou até também da Chay agora? que fica. Mais ou menos. Então, dá uma chance, Não, Valci. Se já não funcionou até agora, por que não tentar o novo? Aquele medo de, mas como é que eu vou fazer um desmame? Como é que eu vou tirar um despigmentante? Ai, meu Deus, meu Deus. É óbvio, né? Aqui é um caminho a se debater sobre isso, né, Grazi? Mas é óbvio que realmente vai piorar por um tempo. ó, Mas, enfim, tem todo um processo a ser seguido dentro desse, um né, desse processo. novo olhar. E aí, ali, a partir de 2019 para 2020, quando eu fui para iniciar o meu doutorado na Argentina, então comecei a entrar mais, essa abertura para esse nível de conhecimento através de alguns professores, através de alguns colegas, daquilo que eu queria trazer, né, para a minha tese em questão. E aí eu comecei a abrir a mente, então, para esse novo olhar que seriam os testes epigenéticos. Sempre tive uma crença muito forte no campo da biologia quântica como um todo, porque isso abrange a biologia quântica, ou seja, né, as frequências que estão em torno de nós, seres humanos. Então, é um alinhamento da física quântica à biologia. Para os biólogos em geral, é um campo muito difícil ainda de entendimento, tanto que historicamente foram os últimos a se empoderar desse conhecimento e trazer para o nível humano, porque como a física é feita de partículas, para o biólogo, que é tudo orgânico, é muito difícil trazer mesmo esse conhecimento para si, né? E trazer para o ser humano. Então, quando a gente fala muito de física quântica com um físico propriamente dito, um físico convencional, um físico clássico, ele não consegue integrar a saúde humana. Né? E aí começaram então a vir esses estudos a partir do quê? Principalmente a partir do projeto Genoma, né? Que a ideia do projeto Genoma aí é que descobrissem os segredos da vida, né? E quantos genes aí controlam a vida, sendo que em média, em mais ou menos, nós produzimos 150 mil proteínas, né? Então, o que eles queriam era descobrir a quantidade de genes específicos que teriam para produzir essas proteínas, porque normalmente é um gene para cada proteína. E, na verdade, o que se descobriu foram em torno de 23 mil genes, ou seja, não tem gene suficiente para produzir tanta proteína. Então, o segredo da vida não está nos nossos genes, mas como eles se comportam perante o meio ambiente. Né? Então, a partir daí começaram-se os estudos epigenéticos. Então, para falar assim, um comparativo, por exemplo, existem os testes genéticos hoje, existem os testes epigenéticos, né? Os testes genéticos são os que vão realmente trazer aí um exame, por exemplo, um exemplo de que traz aí os polimorfismos presentes na população, ou seja, as heranças genéticas herdadas, né, através dos nossos genes, e como a gente como esse gene vai estar predisposto a desenvolver então uma patologia.
Então, seria uma predisposição genética através de, por exemplo, a nutrigenética hoje explica muito isso, né? Através dos polimorfismos. Por exemplo, muitas pessoas precisam do ácido fólico na forma de metilfolato, porque eles não conseguem metilar o ácido fólico. Então, é uma forma de polimorfismo na sociedade. É um dos grandes exemplos que a gente tem, mas tantos outros. E a tendência de desenvolver certas patologias. Então, através de um teste genético, a gente consegue ver, né, essa predisposição genética a desenvolver as patologias. No teste epigenético, a gente traz esses conhecimentos da epigenética. Que eu não sei se a maioria que hoje está aqui na live, né, tem um entendimento sobre a epigenética. Mas a epigenética é todo um conjunto de fatores que intervém, né, através do meio ambiente, através dos nossos hábitos de vida, que intervém sobre o nosso genoma. Não necessariamente com uma alteração na sequência, vamos dizer assim, do nosso DNA, mas que vão gerar alterações químicas. Então, no processo de metilação, quando eu estou metilando, vai gerando essas alterações químicas no meu DNA, a ponto de eu ativar ou desativar certos genes. Ou seja, eu tenho uma predisposição, eu posso ativar essa predisposição que eu tenho a desenvolver uma doença ou não. Através do quê? Através dos meus hábitos de vida, através do ambiente onde eu vivo. Então, a epigenética é isso, né? Basicamente, para eu começar a explicar para vocês sobre o teste epigenético. Então... É hipnotizante, gente, sério. Tu tem que fazer mais mentorias, inclusive estou com saudades, inclusive, entendeu? Tem que fazer mais mentorias. É hipnotizante a maneira como tu fala. E eu acho isso lindo, assim, sabe? Que tu fala de uma forma tão natural. E vale ressaltar para as meninas aqui que parecem, né, nomenclaturas muitas vezes que não é do nosso dia a dia, não é comum, né? Muitas pessoas ainda não falam muito sobre isso ainda. Já é alguma coisa que tu vem movimentando esse mercado há algum tempo e realmente tu traz uma visão mais ampla e mais aprofundada sobre esse assunto e que realmente quando a gente ontem inclusive nós falamos sobre isso, né? Por mais saudável que pareça ser aquele alimento, às vezes ele não é indicado para você, né? Às vezes ele não está ressonante, enfim, não está em ressonância com você. Então, para as pessoas conseguirem fazer essa correlação, né? Porque às vezes a nomenclatura pode parecer um pouco estranho, mas quando a gente traz para a realidade, né? Como que é feito, né? Esse teste, assim, para elas entenderem o que exatamente é isso na prática. O teste epigenético, para muitas pessoas, muito provavelmente a nomenclatura mais reconhecida vai ser como biorressonância. Então, o teste epigenético é a biorressonância. Chay, o que é? Falei de epigenética, falei de biorressonância. Para que vocês entendam, em termos de biorressonância, a gente começa a partir então dos conhecimentos da física quântica. Ou seja, biorressonância, biovida, ressonância em harmonia com. Então, vibrando em harmonia com a vida. Então, cada um de nós carrega uma frequência específica, a qual é mutável, não palpável, não visível. Então, por isso que é muito difícil para as pessoas terem esse entendimento hoje, ainda para muitas pessoas, do teste epigenético. Então, trazendo assim para o mais palpável, né, para vocês terem um entendimento, falando de ressonância. A Grazi tem, como eu tenho o meu pet, o meu gato, a Grazi tem o dela. Um grande exemplo é que os animais eles sentem essa ressonância a longos espaços, a longos espaços de tempo mesmo. Então, um exemplo, a Grazi pode estar a 20 minutos de chegar na casa dela, com certeza o Logan já está enlouquecido pela casa. Aqui eu tenho a percepção Então, os animais eles têm essa percepção mais aflorada de ressonância. Isso é um grande exemplo. Um outro exemplo é até mesmo pessoas. Muitas vezes tem uma pessoa num ambiente, poxa, eu não estou me sentindo bem. Isso já é um indício para que vocês entendam o que é ressonância e dissonância. Eu me sinto bem com essa pessoa nesse ambiente ou eu não me sinto bem com essa pessoa nesse ambiente, tá? Então, imaginem vocês que todas as nossas células, né, todo o nosso organismo, ele é composto de micropartículas, né? Até hoje se fala não somente de átomos, mas os neutrinos, tudo aquilo que é compartimentalizado em átomos.
e que isso gera uma frequência específica. Cada um tem a sua frequência específica, porém, como eu disse, ela é mutável. Chay, mas como assim ela é mutável? Sim, ela é mutável. Um dos grandes estudiosos aí a respeito da epigenética chama-se Bruce Lipton, é um biólogo, para quem não conhece, recomendo o livro A Biologia da Crença. E o que se fala em respeito de... Bruce Lipton, na verdade, ele trouxe conhecimentos para a epigenética de diversos outros estudiosos, né? Vou botar aqui para elas printarem aí, ó. Para elas printarem. Então, lembra ali que eu falei a respeito do projeto Genoma, né, das minhas proteínas. E o que comanda, então, é o desenvolvimento e como essas proteínas vão se manifestar? Exatamente a minha carga energética. Então, a célula se comporta e emite frequências de acordo com a situação em que tu estás vivendo, o ambiente em onde tu estás vivendo. E tudo começa a nível energético, emocional, físico. Então, para que eu altere a energia de uma célula, a minha energia atômica propriamente dita, vários aspectos importam. Então, toxinas ambientais importam, né? Que vão interferir nessa conectividade, nessa informação que essa minha célula vai gerar, que ela vai manifestar. A nível energético, que é a base fundamental. Então, como está a minha energia naquele dia, o meu emocional. Então, por isso a gente fala perante até a homotoxicologia, Grazi, que uma doença, até ela se manifestar no nível celular, ela começa no campo energético. Então, ela começa no campo energético, ela se manifesta e ela vai se manifestando em etapas, como se fosse uma cebola, sabe? Que eu vou descascando e ela se manifesta a nível físico, tá? Por quê? Porque aí eu englobo todas essas informações, tanto a informação energética quanto a informação física. A presença de toxinas na minha matriz extracelular altera a minha frequência da célula. E isso acaba gerando uma mutação, propriamente dita, da minha energia, do meu referencial de energia. Então, o que faz o teste epigenético para vocês entenderem? O teste epigenético, a biorressonância, ele é composto, né, por testadores. Esses testadores nada mais são do que uma informação que eu tenho. Porque para que nós entendamos, como falava Tesla, né, para que eu entenda o universo, basta entender a nível de energia, frequência e vibração. Então, são vibrações, são informações que eu tenho. E junto com o equipamento, que eu particularmente, existem diversos tipos de equipamentos para se trabalhar com a biorressonância. Eu particularmente gosto do aurímetro, do aurômetro, é algo rápido e é algo que tem muitos anos já de estudos perante a radiestesia, perante Feng Shui e diversas outras técnicas milenares. Então, eu confio muito, né? E, claro, a gente está sempre testando e verificando em relação a outros diversos tipos de exames, mas para teres uma ideia, quando eu manifesto no campo físico, quando eu já tenho, é quando eu consigo enxergar, por exemplo, um exame de sangue. Então, dentro do espectro do teste epigenético, eu consigo muito antes disso. Então, Isso é um ponto importante, né, Chay? Porque nós estamos numa crescente do mercado pelos pedidos de exames laboratoriais, né? Isso teve um boom aí ano passado, estamos tendo um boom desse ano, então estamos numa crescente pela busca, né, do entendimento de exames laboratoriais. Né? É importantíssimo. Mas um ponto que importantíssimo, eu gosto sempre de trazer isso, que é importantíssimo, é fundamental e que bom que o mercado está se movimentando para esse entendimento, mas vale ressaltar que é o que a Chay está falando aqui, que nem tudo se apresenta já no exame, né? No exame físico. Muitas vezes isso pode ser preconizado, começa né? no energético, antes através desses testes. No exame, quando eu manifesto em um exame, em um marcador sanguíneo, eu já estou manifestando particularmente a nível celular. Então, eu já passei por outras fases, como se eu já estivesse incrustando aquele problema na minha matriz. Então, é algo que é muito mais difícil de tratar.
particularmente. O processo é mais longo, né? Uhum. Quando eu já tenho algo que já se manifestou no físico, certo? Então, a biorressonância ela é composta por informações. Eu tenho informações, né? Esse teste é feito a partir de informações. Do que são essas informações, Chay? Bom, de tudo aquilo, né? Dentro, por exemplo, dentro do espectro do meu trabalho hoje, que é a modulação cutânea, que é modular o terreno biológico para assim tratar de forma efetiva uma patologia, a gente trabalha diversos aspectos que podem estar interferindo nesse terreno biológico. Então, parasitas, toxinas ambientais, então metais tóxicos, halogênios, diversos fatores, tá, Grazi? Isso é uma base. E alimentos, principalmente, né? Então, eu trago essa informação, como eu estudo a informação. A partir dessa informação, eu consigo testar com o aurímetro no campo epigenético desse meu paciente. Se aquela frequência está vibrando em ressonância ou em dissonância com ele naquele momento. Já, isso pode mudar? Pode, como eu disse, isso é mutável. Então, vai depender de como a tua saúde vai começar a ser reestruturada. Então, por isso, ele é um tratamento que ele é composto de fases. A cada fase do tratamento, nós temos necessidades específicas diferentes, porque o Diferentes. organismo vai mudando, né? Então, eu vou limpando esse terreno biológico e para que entenda, né? Como eu melhoro, né, a frequência de uma célula? A base de melhorar a frequência de uma célula é a base é a limpeza do terreno biológico. Então, por que que é algo que as pessoas não têm talvez esse entendimento, mas por que que a maioria das religiões, algo que tem em comum é o jejum? O jejum é principalmente isso, né, perante as religiões. É a limpeza do organismo para eu ter uma melhor frequência, para eu ter um contato direto maior com o Criador. Olha aqui, com o Criador. Então, Quer dar um pulou no oizinho colo. aí? Parece o Logan com a Graça. Vai pular, mano. Quer dar um oi pra você? Não quer sair do colo? Deixa eu tirar pra ele. Amado! A Vivian colocou aqui, perfeito. Descobri no epigenético que estava com sono insuficiente para o meu organismo, dentre outros, e no físico. Quando eu fiz com a Daisy, que deve estar presente aqui A na nossa Daisy, live a também. A Daisy tá, Daisy mas tá hoje cuidando trabalha da com a Estelle, Chay. ela não pode. Ah, tá. E aí, e quando eu fiz, eu achei muito incrível esse trabalho, assim, né? As meninas deveriam, inclusive, fica a sugestão aqui para vocês trazerem vídeos visuais ali, né? Porque é incrível esse teste, assim, tudo que aborda, os kits são lindos, né? A gente fica assim, meu Deus, da onde que saiu tudo isso? Porque realmente é uma prática diferenciada. E quando eu fiz deu ali alimentos aos quais eu sou apaixonada, né? Então, café, deu várias coisas assim. E aí, num primeiro momento, a gente chega a se assustar, né? Nossa, será que eu preciso cortar isso de vez? Não, é por um Exatamente. período, né? É uma pausa. E eu posso dizer para vocês que, assim, falando honestamente, eu não segui 100% porque eu estava no meio de um lançamento. Então, assim, no lançamento a gente sobrevive, né? A gente não resiste. Eu consegui aplicar parcialmente, inclusive preciso marcar minha consulta com a Deise de novo para colocar tudo em ordem, mas o pouco que eu apliquei ali faz muita diferença. E às vezes é aquilo que nós falamos, aquele alimento, mas é um alimento saudável, mas gente, às vezes o alimento não é compatível com você. Aí você tá com uma acne persistente, às vezes você tá com um cansaço, porque é muito isso. Às vezes a gente tem todos os sintomas clínicos, mas lá nos nossos Normal, exames, tudo normal. aparentemente está tudo normal, né? Defina a normalidade, mas está tudo ok, digamos assim, né? Só que a gente tem todos os sintomas clínicos. Então, da onde que está vindo isso? Por que não olhar para isso, né? Por que não se permitir olhar para isso? E realmente é um trabalho incrível, e aí não só falando do teste, né? Porque aqui a gente está focando no teste, mas todo o tratamento que engloba a partir do teste Todo o epigenético. teste em si, todo o tratamento, porque envolve desde a base do teste até o momento final, a gente trabalha também com as frequências, né, Grazi? Então, porque eu digo, porque a biologia quântica, por que traz? Porque a impressão dessas frequências, eu não sei se eu vou citar algo que provavelmente vai ser polêmico, mas que agora está se falando muito dos exossomas, né, Grazi? Agora é o boom da
em cada momento na estética é uma informação diferente, né? E o que são os exossomas, né? Que são vesículas que carregam, particularmente dentro da estética, que vão carregar alguma informação ou algum ativo. Aí até hoje nós temos a nanotecnologia, tem lipossomas, enfim. Então vem o exossoma, que particularmente a maioria dos estudos são exossomas humanos, são exossomas de mamíferos, e está se tendo aí, então, agora, dentro da Cosmeto, através de uso tópico, também ativos de plantas, que na verdade não são exossomas, são exossomas like, que se diga de passagem. E aí, o que eu falo, né? Quer levar informação? Leva frequência, né? Então, assim, então, estão surgindo diversas modalidades aí de princípios ativos que também a gente tem que ter uma base de que forma funciona. Por que eu vou usar mais um ativo específico aqui se eu posso trabalhar com frequências? Então, para que vocês tenham uma ideia assim, gera uma informação química. Então, o que a grande maioria sabe ou tem de informação é que as reações acontecem através de informações químicas que são geradas, principalmente aí nas sinapses, né? Então, gera uma reação química e acaba transformando em informação. Mas a base fundamental é a frequência. Então, por que acontece? Na verdade, hoje se sabe que não é químico. É uma reação, é uma condição elétrica de energia que vai gerar essa informação. É como se, ao invés de chave e fechadura, que até então a gente, né, se falava muito na literatura, né, dos receptores, por exemplo, é como se eu tivesse um controle remoto para dizer, não, aqui entra, aqui não entra, porque isso é informação. Isso é informação que é gerada, é a informação que eu estou dando para a célula. E isso não parte de uma reação química, e sim de uma reação física. Tudo é energia. Como um espermatozoide fecunda? Através de... Como é que ele sabe que ele tem que fecundar? O que leva ele? É uma energia, é uma frequência, e não particularmente uma reação química. Então, hoje já se está se abrindo mais, né, o caminho para isso. E aí, desde o princípio, então, a gente começa a trabalhar com essas frequências, tanto para uso oral, também como para uso tópico, gerando essas informações para o meu tecido. Porque, como eu falei, as proteínas não são derivadas particularmente somente de tais e tais genes, mas sim de como eu estou manifestando esses genes, ou esses genes, né? Então, pensa que, por exemplo, nós estávamos falando ali falou ali no início da cura do melasma. Se quiser falar alguma coisa, eu começo a falar e não paro, né? Não, pode ir. Então, pode. quando eu gero... Então, o que acontece? Não necessariamente um melasma vai ser... Então, as pessoas falam, mas a causa do melasma é o sol, né? Quando, na verdade, é um gatilho. E quando, na verdade, eu preciso de sol ainda mais, isso é uma longa história, né? Para fortalecer ainda mais a minha pele contra a radiação solar propriamente dita, é inversamente proporcional. Então, quando eu gero essa informação para a minha célula de forma correta, ou seja, se eu estou com excesso de toxinas e, que diga-se de passagem, toda a população está, ok? Então, mas então agora eu vou parar de usar tudo, porque quando eu começo a ver então as fontes de toxinas em geral, principalmente metais, as pessoas ficam assim, meu Deus, então não vou poder comer mais nada, não vou poder... Não, a ideia é que encher um copo, esvazia o copo, encher o copo, esvazia o copo, agora não deixar o copo transbordar o tempo inteiro, tu entende? E aí o que acontece? Célula doente, matriz intoxicada, o que vai acontecer? Eu vou construir proteínas disfuncionais. Proteínas que vão mutar a sua ação. Elas vão alterar todo o seu funcionamento. Por que eu deposito a melanina de forma específica no rosto diferente? Se fosse por um estímulo do meu melanócito, estímulo de pigmentação, eu pigmentaria a minha face inteira. Entenda que se eu tenho um processo disfuncional, eu estou depositando essa melanina de forma irregular. Quando eu gero uma informação correta para a minha célula, uma informação de equilíbrio, para ela se autorregular, então a autorregulação é algo que faz parte da biologia quântica,
dar o suficiente, dar o nutriente de forma. E aí aquela coisa, né, Grazi? Não vamos entrar aqui, mas a Grazi queria muito entender a questão das microdoses. Mas dar o suficiente para gerar a informação para o meu organismo se autorregular e desenvolver proteínas Mas de forma bem vale trazer. específica, sabe? O caso da melanina. Exato. Exato, a Chay, gente, vocês devem ter percebido que ela vem modificando muitas coisas dentro da área da estética como um todo, e principalmente de quem atua com essa visão mais integral, né? Integrativa aí. O que acontece? Quando ela fala aqui sobre toxicidade, né? Toxinas e tudo mais, na época que ela falou isso, gente, nós estávamos no auge da rotina das coreanas, vocês estão entendendo? E aí nós estávamos no auge do mercado inteiro pedindo pela rotina das coreanas, aqueles 10 produtos, e era para um monte de produto, manhã e noite. E ninguém parou em algum momento para se perguntar se aquilo realmente estava fazendo sentido ou qual era a agressão daquilo, não só para a pele, mas para o organismo como um todo, né? E aí, na época que ela lançou isso, né? Menos toxicidade, eu falei assim, mas gente, que loucura é essa? Como que a gente vai parar para olhar tudo isso? E realmente, hoje a E a rotina e pele, a esse pele é resgate via que de ela traz, ela eliminação. faz Aí o a pessoa só só colocando, né? Quando eu falo sobre resgate, é resgate sobre muitas coisas da nossa área, principalmente sobre como viviam as pessoas antigamente e como vivemos agora, né? Hoje estamos muito mais expostas à radiação, toxinas, uma alimentação completamente desequilibrada, e tudo isso vai alterando. E para nós, e percebam que também para a Chay deve ser um desafio trazer esses assuntos à tona dentro do nosso mercado, porque nós estamos implementadas aí na área de cosmetologia personalizada. E nós lidamos com produtos cosméticos, nós lidamos com experimentantes, princípios ativos. E a questão aqui não é não utilizar, e sim saber saber utilizar, o momento utilizar da certo de forma, introduzir. saber utilizar. Exatamente, da forma correta, né? Inclusive, aquilo que eu trago para vocês, o básico funciona, muito eu comecei a implementar depois de abandonar algumas loucuras na época, a partir dos conhecimentos da Chay, né? Que ela trouxe para nós aqui como um todo. Então, até a questão das microdoses, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas microdoses, isso sim é uma loucura. O que seriam as microdoses, As Chay? Só para elas microdoses, na entenderem um verdade, pouquinho tem aí. como a base fundamentada da microdose está principalmente na homeopatia, nos conhecimentos de Hahnemann. Então, o que gera um estímulo, então, baixas doses estimulam, altas doses inibem. Esse é o conceito, né? Então, o que eu preciso para uma célula funcionar não necessariamente é uma superdose de um princípio ativo, tá? Mas uma baixíssima, uma alta diluição que eu gere uma informação para aquela célula que ela volte a se autorregular somente a partir daquela informação. Pensa que assim, ó, mas é impossível, eu preciso de altas doses, por exemplo, de vitamina D para eu ter uma absorção adequada. Na verdade, não. Como está o teu terreno biológico? Quando eu tenho uma reestruturação, uma reorganização do meu terreno biológico, baixíssimas, não é baixas, baixíssimas doses conseguem gerar essa informação necessária para a captação adequada. Então, não faz sentido. Não faz E, sentido altas doses. esse é, exato. Isso também é um ponto desafiador, né? Porque, mais uma vez, estamos inseridas no mercado da cosmetologia, né? De nutricosméticos, nutracêuticos, enfim. Só que a gente precisa lembrar que o nosso organismo, ele foi desenvolvido, né? Para funcionar 100% sem estímulos externos, internos. Então, o nosso organismo é extremamente inteligente. Ele foi feito para Tanto que funcionar ele tem o dessa sistema forma. imune Quando adaptativo, ele né? está Só para se disfuncional, adaptar a tudo, a gente. exato, mas a gente pode, né, em algum determinado momento, pelas disfunções, fazer estímulos mínimos para que a gente consiga recuperar a imunidade, enfim, né, a saúde desse organismo como um Exatamente. todo aí. Buenas, Chay, não sei se tu quer trazer um pouco mais, alguma coisa mais do Não, eu teu até tema queria aí saber para se as ficou bem meninas claro em sobre este relação a isso. Então, assunto. o teste, eu falei, ele é composto por alimentos, a gente consegue, então, medir essa informação da presença, por exemplo, de parasitas no organismo, a presença de toxinas.
E, claro, a modulação tem diversas fases a ponto de a gente conseguir modular, então, os nutrientes necessários, são tijolinhos, né, de construção. Então, a cada fase, nós temos necessidades bem específicas para que eu consiga realmente chegar numa fase de reestruturação adequada. Então, tu vai lembrar disso, então, com certeza, da época da reestruturação, que eu já comentava. Não adianta eu querer, por exemplo, gerar um estímulo de colágeno numa pele que ela não tenha matéria-prima para construção, né? E uma matéria-prima saudável depende não somente também da presença daquele nutriente para gerar os estímulos, mas, como eu falei, da frequência adequada para gerar o estímulo. Não basta o estímulo, mas o estímulo correto. Então, tudo depende da frequência que eu estou colocando nesse tecido. E aí a epigenética consegue nos direcionar, o teste epigenético consegue nos direcionar através do uso de frequências adequadas também para cada fase, né? E aí, falando em questão de Exato, frequência as de meninas. tecido, só para dar um spoiler, né, Grazi? Temos muitas novidades aí pela frente. Ansiosa por esse momento, né? Eu acho que a gente vem trazendo algumas mudanças incríveis aí em relação à cosmetologia, com certeza. Com certeza. Algumas meninas estão perguntando, Chay, quem faz esse teste? Quem pode realizar esse teste? Nós, Onde ele é esteticistas, feito? temos total liberdade para trabalhar com o teste epigenético. Eu sempre falo, isso nos traz independência profissional. Nós vamos trabalhar, permanecer e devemos permanecer na interdisciplinaridade, no integrativo, trazendo outros profissionais para o trabalho conosco, mas isso nos traz uma independência para que nós saibamos a fonte causadora dessas disfunções, né, da patologia. Então, obviamente, existem fases do tratamento, muitas vezes, em que nós vamos ter a necessidade de acompanhamento profissional, óbvio, principalmente se nós já estamos com uma patologia a nível celular, como eu falei. Então, se eu tenho marcadores sanguíneos ali que estão me mostrando que uma patologia já se desenvolveu, obviamente nós vamos trabalhar em conjunto com outros profissionais. Uma das fases onde eu recomendo também sempre a interdisciplinaridade é na primeira fase, quando eu faço, então, o teste epigenético de alimentos, para que essas pessoas, no momento em que elas tenham que remover alguns alimentos da sua rotina, elas tenham aí um acompanhamento nutricional para fazer as substituições, muitas vezes, que são necessárias para aquele paciente. Porque dependendo do paciente, Grazi, dependendo da condição do terreno biológico naquele momento, muitas vezes são muitos alimentos a serem retirados. E isso exige, obviamente, um acompanhamento nutricional. Mas entenda que é um teste que pode ser feito por qualquer profissional da área estética, claro, habilitado, que tenha conhecimento suficiente na área, né? E para isso nós temos hoje, quem tiver interesse, tem a formação em modulação cutânea. Em especial, estamos com as inscrições abertas, né? Para quem tiver interesse, aí chama a Daisy no WhatsApp, que a Daisy explica melhor. Mas todo e qualquer profissional da área da estética pode trabalhar com um teste epigenético, tá? E a maior parte das fases nós conseguimos desenvolver todo o protocolo sozinhos. Então, assim, claro, em muitos momentos, e vocês vão entender através da formação, em quais momentos é necessário um auxílio, né, interdisciplinar, mas nós conseguimos sim. Acredito que tenham alunas da modulação aí, se tem alguém também, já dá um feedback. Eu até ia dizer quem já está trabalhando e quiser dar um feedback a respeito da técnica. Eu mesma não posso dar, já fiz alguma parte. A dona Graziela Dias ainda não está fazendo. Eu não aplico, não aplico nem pretendo, né? Mas é isso que eu ia falar para as meninas. Por mais que você não vá aplicar o teste epigenético, porque isso é importante da gente explicar também para as pessoas. O teste epigenético, ele é uma parte do curso. Isso, é eudermia, uma parte da técnica, que nos traz independência. Isso, exato. O curso eudermia, ele não se resume apenas ao teste epigenético, né? O teste é uma parte. A formação é a base fundamental. Então, eu vejo hoje o pessoal quer fazer... às vezes eu falo a técnica de eudermia, mas não é um método, tá, gente? Então, assim, muitas vezes o pessoal fica procurando técnicas, métodos, quando na verdade a base fundamental é conhecer a fisiologia. Então, dentro dos aspectos que nós precisamos atuar,
a modulação cutânea abrange todos os aspectos. As minhas alunas que estiverem aí podem dar esse feedback também em relação aos conhecimentos. Então, eu trago meu conhecimento biológico, então, fisiologia na veia. É isso, é uma injeção. Então não se resume a somente o teste, né? Passa por toda uma parte de fisiologia, tem a parte de cosmetologia também. Então, realmente são conteúdos aprofundados. E por mais que você não vá aplicar o Os teste em si, conhecimentos o são conhecimento fundamentais. inteiro do curso Sim, tem muitos vale, é profissionais que fazem fundamental a e vale formação para e a vão vida. contratar um outro profissional para fazer os testes. Então, Exato, é para normal aplicar. isso, né? Exatamente. Acho que tem uma aluna tua aqui, Riuli, que ela escreveu. É incrível, o trabalho eu recomendo muito. Não há nada mais completo, perfeito que o produto Obrigada pelo perfeito. feedback, Obrigada, Yuli. Chay. Eu vi que a Elisa estava aí mais cedinho. A Elisa também tem Buenas. apresentado resultados incríveis aí com a modulação. Incríveis, abordagens no Instagram incríveis também. Estou apaixonada nos conteúdos da Elisa ali. São frutinhos aí da Dona Chay. Inclusive, vocês encontram todas as informações pelo Instagram da Chay. Clica lá, tá lá pelo link da bio dela. Falem com a equipe dela sobre o curso. Não fica aberto Não, também até por inscrições sinal, nós reabrimos, frequentemente. Grazi, Ai, porque a formação agora se tornou Master Endemia. Então, mudamos um pouquinho o formato de entrega, né? Então, nós temos aí muitos conteúdos já gravados, aí mais de 160 horas de conteúdo gravados na plataforma. Mas o intuito agora é trabalhar com imersões ao vivo, né? Então, nós vamos ter ao longo da formação aí diversas imersões de finais de semana. Infelizmente, não são presenciais, mas são ao vivo. Então, são 2 dias bem puxados aí. ao Quem vivo. participou do último aí, já que foi também só de extrato córneo, de epiderme, viu assim quão rico é o conteúdo. Aprofundar. Gente, para vocês que estão pedindo sobre o arroba da Chay, se vocês clicarem lá em cima do meu nomezinho, do lado vai aparecer o dela. E vocês cliquem ali. Também finalizando a nossa live, eu vou postar de novo nos stories, marcando o arroba dela lá para vocês, tá bom? Chay, se tu quiser deixar uma mensagem final aí para as meninas, para as colegas, para as profissionais, também se tu quiser falar um pouquinho mais sobre o Sobre curso, o curso, a casa é né? sua agora. Qualquer coisa elas podem entrar em contato com a Daisy, mas como tu mesmo falou, né? Abrange desde a parte de fisiologia, cosmetologia, enfim, é gigante, assim, é uma formação a nível de pós-graduação mesmo, tá? E a frase, para mim, a minha frase que eu sempre digo em relação a teste epigenético, eu digo, faz todo sentido, que é o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano, né? Essa frase é de Isaac Newton, então assim, o que sabemos realmente é uma gota, né? Então, quando a gente faz um teste epigenético, nós vimos quantas coisas que a gente ignora no nosso dia a dia e que a gente não percebe o quão mal estão fazendo para nós, né? E que estão alterando todo o funcionamento das nossas células e automaticamente manifestando aí as disfunções cutâneas, tá? Então, base fundamental, façam, né? Recomendo a todos que possam, façam o teste epigenético, se não, né, se não puderem aplicar, mas que procurem viver essa experiência, entender o quão transformador né, em diversos aspectos, porque assim, digo para vocês que em poucas semanas a pele da paciente mostra os resultados. Então é algo mágico mesmo. É fantástico. A saúde no Não só a geral, pele, a mas eu digo, saúde né, a como um pele todo, manifesta né? aquilo que nós estamos Disposição, mutando, tudo. né? Então, como eu falo, a pele é um órgão Exato. de detoxificação. Então, quando eu estou limpando, eu já estou tendo essa percepção sensorial na pele, né? Exato. Inclusive, uma das meninas colocou aqui, Chay, fala mais sobre o melasma. Gente, vocês precisam, eu acho que de sei lá, um mês inteiro para ouvir a Chay falando sobre a questão do melasma. Realmente, inclusive, ela tinha um curso, não sei se está ativo sobre isso ainda, mas é que era Desconstruindo o Melasma. E aquilo ali realmente é uma desconstrução de tudo que nós estamos acostumadas da nossa área, dos tratamentos convencionais, dos métodos malucos, né? Então, realmente vem como um aumento de consciência para olharmos não só o sintoma, não só aquela disfunção, e sim o que existe por trás daquilo ali.
e o que 1 milhão de coisas podem Então, estar o correlacionadas com Desconstruindo aquilo. hoje faz parte Então, da realmente é um modulação, olhar. não é mais um curso à parte, mas ele faz Ah, parte da então. modulação. Poderia colocar já um raminho aberto ali, entendeu? Um outro Puxar, cursinho. puxar, Já fazer puxar. uma escadinha. Puxar ali, mas realmente é um conhecimento incrível. Chay, quero te agradecer profundamente pelo teu tempo de estar aqui. Sei que a tua rotina é super corrida, com a tua pequena aí, com os teus afazeres, né, de prof aí também. Se tu quiser deixar os teus contatos, não sei se tu atende, se quem quiser fazer esse teste contigo ou com as tuas alunas, como que elas podem estar se direcionando e encontrando aí Então, profissionais que hoje eu não realizem esse estou mais teste. clinicando, realmente, devido ao tempo, né? Mas sim, estou sempre supervisionando, auxiliando as minhas alunas no que eu posso, né? E recomendo. Então, já todas que estão atuando, não são muitas que já estão atuando com o teste epigenético, tem muitas ainda que estão em formação e ainda não adquiriram, então não estão trabalhando propriamente dito com o teste, mas tem muitas alunas que já estão gerando resultados magníficos. Então, assim, o que vocês precisarem de informações, se quiserem, né, fazer o teste antes, por exemplo, de adquirir a formação, ou se quiser fazer a formação indiferente, entre em contato através do WhatsApp, que está no link da minha bio. Quem vai atender vocês é a Daisy, que faz um atendimento bem personalizado, vai auxiliar vocês no que for necessário. Se necessário, vai encaminhar para alguma aluna, se vocês tiverem interesse de fazer o teste, né? Com alunas que já estão trabalhando com a técnica. E o que vocês precisarem de informações relacionadas à formação, a Daisy vai auxiliar vocês, tenho certeza, com muito carinho. Inclusive, não sei se a Daisy está atendendo, mas eu fiz o meu com ela e eu, assim, super indico, Ela porque ela é é uma profissional incrível. incrível. Então, Esse atendimento atualmente até ela está realmente. sobrecarregada com o trabalho junto comigo. São duas sobrecarregadas da Chay. Sim, a Daisy não Exato, está mais atendendo, duas entendeu? sobrecarregadas da Chay. Mas se ela, assim, ela sempre informa, né? Se ela tiver tempo disponível, ela faz, sim, né? As consultas. Depende muito da semana, do mês em questão. Mas ela vai conseguir informar isso para vocês. Se ela vai ter horário na agenda ou se ela vai encaminhar vocês para alguma colega. Perfeito. A Dani perguntando aqui que entrou na live agora. Dani, essa live ela vai ficar salva tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. É importante que você assista. Então depois é só digitar lá Café das Sabidonas /Chayana Deluca que vai cair direto nessa live aqui para você assistir ela completa. Até porque a gente vai repetir sobre o teste de novo aqui agora. Chay, pode deixar uma mensagem final aí de carinho para as profissionais ou alguma coisa motivacional. Afinal, hoje é segunda-feira, então a gente gosta de começar a semana assim, daquele jeitinho. E eu sei que tu traz muito essa questão energética, sentimental, emocional. Então, o que vier no teu coração aí é Então, para vir. gente, eu tenho falado muito sobre isso, claro, é para a semana, mas essa frase é muito antiga, mas eu contextualizo de uma forma diferente, né? Eu tocar uma alma humana, seja outra alma humana, eu acho que dentro da estética, o que hoje mais nós estamos precisando e dentro da nossa área, né? É nos reencontrarmos realmente com a nossa essência, com a essência, ao que nós viemos fazer aqui, né? Qual é o nosso propósito? O propósito maior, a gente tem visto tantas coisas erradas acontecendo na nossa área e tantas coisas prejudicando o ser humano. E nós viemos aqui para cuidar do próximo, né? Nós não viemos para prejudicá-lo. Então, que a gente busque o conhecimento necessário para nos tornarmos seres humanos melhores, porque a ciência evoluiu, as tecnologias evoluíram, mas infelizmente o homem não acompanhou as tecnologias a nível de evolução humana, evolução espiritual. Então, que nós tenhamos esse entendimento para que realmente que faça sentido essa frase, que não seja da boca para fora, que sejamos mais humanos e que saibamos realmente aquilo que estamos aplicando. Não basta nós profissionais, eu vejo muitos profissionais da saúde falando que querem realmente ser, que somos profissionais da saúde, mas o profissional da saúde, o profissional da estética é um profissional da saúde. Depende. Então, que todos possam colocar a mão na consciência
e realmente no seu coração saber ter, eu realmente sou um profissional da saúde? Bom, se eu sou um profissional da saúde, eu estou respeitando a saúde em primeiro lugar. O que é respeitar a saúde em primeiro lugar? É ir de encontro ao equilíbrio da fisiologia. Eu estou indo de. Entende? Tem diversos aspectos a serem vistos aí. Eu estou trabalhando de acordo com as leis da fisiologia? Eu estou respeitando o próximo a este nível? Opa, não, tem alguma coisa errada aqui. Então,